A paz que traz guerra. Parece um paradoxo, mas a paz de Deus, a paz de Cristo, muitas vezes vai trazer conflito, desunião, divergências. E o próprio mestre falou sobre isso. Meu nome é Natanael Solis, você está no canal Universidade do Reino e te convido para mergulhar na Santa Palavra de Deus. Vamos lá, lousa, vamos entender mais sobre esse termo, a paz que traz guerra. Tem um versículo em Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20 fala que o Deus de paz esmagará a Satanás, ainda diz, embaixo dos vossos pés. Vamos anotar? Romanos 16, 20 diz, o Deus de paz esmagará Satanás. Eu sempre me pergunto, se esse Deus é de paz, vai esmagar Satanás, e por que não usa outro termo? Usa o Deus de paz. Pois é, a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz do Eterno, ela é esmagadora. E ela é exclusiva, meu irmão. Vou te explicar isso porque muita gente se espanta quando falo isso. Paulo poderia ter usado o termo, o Deus onipotente esmagará Satanás, o Deus da guerra, o Deus todo-poderoso esmagará Satanás, mas usa justamente o Deus de paz vai esmagar. Já pensou se falasse o Deus da guerra, o que ele iria fazer, meu Deus? Então, esse Deus de paz está demonstrando uma coisa, que a paz às vezes vai trazer guerra, que a paz te deixa em inimizade com o sistema mundial, te deixa em inimizade com Satanás. Por isso ele já é o inimigo das nossas vidas. Porque quem anda segundo o mundo, está em harmonia com o mundo, vive as coisas do mundo, vive na ordem e a vontade de Satanás, à mercê da carne de Satanás, e está em inimizade com Deus. O próprio Tiago fala sobre isso. Agora, quando você recebe o Evangelho da paz, quando você recebe o Evangelho de Cristo, você é salvo, você fica ligado com Deus, harmonizado com Deus e se torna inimigo. Você automaticamente entra em guerra com o mundo das trevas. Muita gente tinha me falado, pastor, estou alegre com o fato de ter recebido esse Evangelho, ter recebido Jesus na minha vida, fui transformado, mas pastor, se levantou uma guerra, se levantou uma tempestade, olha, você nem queira saber na minha família, no trabalho. Pois é, isso acontece, é necessário saber que essa paz trará conflitos. O próprio Jesus falou assim, parece algo radical e não pode ser lido só literalmente isso. Mas ele falou, não pense que eu vim trazer a paz. Ele está falando da paz mundana. A paz mundana. Mas eu vim trazer espada, vim trazer guerra, conflito entre a nora e a sogra, entre pai e filho. Mas por que Deus não é tão harmonioso? Mas aí que está. Quando há alguém que de fato se converteu e vai aceitar o Evangelho de Cristo, como falei, vai entrar em conflito com as trevas. Aí o inimigo vai se levantar. Vamos ver essa raiz, ou melhor, a palavra paz, todo mundo sabe, shalom, e também essa palavra shalom se traduz como paz, mas é muito mais do que simplesmente paz, porque a paz mundana, essa paz mundana que se prega, que se ensina, é estar de bem com todo mundo, aceitar o jeito de todo mundo. A imoralidade pode ser a devassidão, pode ser a podridão que a pessoa tem como comportamento, como estilo de vida, mas devemos aceitar essa paz inclusiva, que aceita todo mundo, e isso, querido, está deteriorando, está destruindo a sociedade. E nós não podemos aceitar, porque todo o contexto das Sagradas Escrituras sempre vai ser categórico, exclusivo, vai ser muito radical, às vezes, e muita gente não vai nos compreender. Preste atenção nisso, por favor. Olha só, a palavra shalom, em hebraico, shalom, shah, lamed, vav, e mesmo sobre isso, shalom, para nós é paz, mas na verdade essa palavra é muito mais profunda. Em hebraico, em primeiro lugar, é harmonia com Deus, porque o shalom não é estar tudo bem, é ter harmonia com Deus. Esse é o primeiro fundamento, estar ligado com Ele, estar na vontade dEle, estar embaixo do resto, da graça dEle, da virtude dEle, estar agradando-o
e fazendo segundo sua vontade. Então, ela não é circunstancial, ela é incircunstancial. Vou colocar aqui, incircunstancial. Comprida essa palavra, né? Ela é incircunstancial, essa paz aqui, essa paz de Deus, essa paz de Cristo, esse shalom, ela é incircunstancial. Lembrem Abacuque, o que está escrito? Abacuque diz claramente, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, o produto da oliveira vai mentir, vai sair algo mirrado, não há vacas nem ovelhas nos currais, está tudo ao contrário, mas ainda assim eu vou me alegrar. Abacuque 3:17, vou me alegrar no Senhor. Essa é a verdadeira paz. É quando, em primeiro lugar, você está bem com Deus, porque eu conheço muita gente que tem dinheiro, está tudo harmonizado, faz amizade com todo mundo, mas dentro dele está vazio porque não está bem com Deus. É lógico que o fundamento da paz em Cristo, a paz de Deus, ela te harmoniza com Ele e, lógico, a atmosfera depois será influenciada não por uma paz ou por uma harmonia humana, mundana, mas será harmonizado pela paz com Deus. E sim, há inimigos que nós sempre vamos ter por ter abraçado a paz de Deus. O lindo que o Paulo está falando aqui, o Paulo está falando com autoridade, o Deus de paz esmagará embaixo dos vossos pés. Sabe por quê? Porque nós temos o evangelho da paz. Nós estamos calçados com o evangelho embaixo dos vossos pés. Você sabe que o próprio Cristo nos enviou, nos deu autoridade para pisar em escorpiões, vamos pisar na cabeça da serpente, pisar com autoridade. E como vamos pisar? Com o evangelho da paz. Você vai ver a armadura em Efésios 6:15, diz claramente sobre esse calçado. Tem um calçado da paz, o evangelho da paz. Sempre falo aqui, capacete da salvação, couraça da justiça. Ele vai falando, harmonizando, e tudo tem um porquê. Cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, e vai, fecha. Calçado do evangelho da paz. Inclusive, quando enviava seus discípulos, ele falou, levem a paz, porque a paz aí é harmonia com Deus. Vocês vão entrar numa casa e vão falar, a paz seja nesta casa, a paz seja convosco. Ou seja, viemos trazer harmonia para com Deus, e inimizade com o mundo. Tudo é ao contrário, você vai andar contra a maré. Então, quem entra na dimensão do shalom, ele entra na dimensão do contrário ao mundo, entra na contramão do sistema satânico mundial. E aí que o negócio vai ficar sério. Agora, quem se torna amigo de Deus, meu irmão, se prepare porque vem coisas preciosas, porque amizade com o mundo, Tiago fala sobre isso, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Porque estão pregando o evangelho inclusivo, onde devemos aceitar tudo. E essa falsa paz harmônica, que é mundana, maligna, satânica, não é uma paz como Jesus disse, deixo-vos a minha paz. Mas não se engane, a minha paz vos dou. E eu não dou como essa paz mundana. Não é uma paz mundana. João declara como Cristo falou isso categoricamente no capítulo 14. Ele diz, é uma paz totalmente diferente, porque ela vai trazer guerra, às vezes vai trazer conflito. Tem gente que aceitou a Jesus e começou a guerra. Se você está enfrentando essa dificuldade, por favor, deixe um comentário. Se você, ao aceitar a Cristo, o que aconteceu? Tudo ficou mil maravilhas? Ou veio tempestade? Vai vir tempestade, mas não desanime, Deus é contigo, Deus está contigo. E nós vamos pregar o que Ele nos ensina e vamos viver o que Ele nos ensina e vamos testificar daquilo que temos ouvido, temos visto e sermos testemunhas de um evangelho de paz que me coloca em guerra com Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Então vamos parar com esse negócio de inclusivo, porque o cara tem uma tendência maligna, demoníaca, imoral, suja, imunda. Nós somos da paz, devemos aceitar a maneira que ele vive. Não, nós amamos as vidas, mas evangelho é renunciar. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Renuncie. E esse evangelho, inclusive, essa é uma conversa fiada de uma paz mundana, maligna. O evangelho é exclusivo. Quer ver? Em Apocalipse está escrito claramente, ficarão de fora
fora. Ele mesmo está falando, olha aqui, não vem com palhaçada para mim não, porque eu vou deixar do lado de fora. É Deus que está falando. Apocalipse 20 claramente está falando sobre isso. Ficarão de fora, ficarão. Vem lá em Apocalipse 20. Ainda há uma lista, ficarão de fora fulano, ciclano, beltrano. Não vou nem citar para não ter problema aqui, mas olha, ficarão de fora. Ele está avisando, ele vai segregar. A própria doutrina sempre está dizendo que ele se encarregará, o próprio Cristo ensinou isso, ele vai separar o joio e o trigo, é função dele. Olha o que diz em 1 Coríntios 6, 9, leia lá, 1 Coríntios 6, 9, diz claramente, não herdarão o reino de Deus. Olha só, não herdarão. Aí tem uma lista, veja lá a lista. Veja a lista de pessoas que vão ficar do lado de fora. Então essa paz vai excluir? Claro que vai excluir. Não tem paz inclusiva aqui não. Não tem paz aceitando modas dos quintos dos infernos. Não tem. Porque isso é paz diabólica, paz do mundo. Eu não dou a paz como o mundo a dá, é uma paz diferenciada. O próprio Cristo falou assim, não pensem que eu vim trazer harmonia, eu vim trazer guerra. Vim trazer guerra. Vão se levantar um contra o outro, o pai para o filho, a nora com a sogra, e vim trazer espada. Ele está querendo dizer, eu não vim para me adequar ao sistema diabólico mundial, não. Então ela é incircunstancial. É o que diz claramente, tudo vai estar ao contrário, temos guerras e rumores de guerra, e o povo vai estar em harmonia, ligado com Deus. Há uma saudação que eu gosto muito em hebraico, que é Mashlum Ha, é uma pergunta, tudo bem com você? E se é para mulher, Mashlum Mer, se é para mulher. Há uma diferença para homem e mulher nessa pergunta, mas significa, traduzido, tudo bem com você, mas originalmente, Mashlum Ha, vou anotar aqui, Mashlum Ha, aqui tirado aqui, o Mashlum Ha é, tudo bem se é mulher, é Mashlum Mer, estou transliterando, Mashlum Mer, certo? Mas originalmente como vai a sua paz? Como vai a sua paz? É uma pergunta, como vai a sua paz? Porque, como falei, ela é circunstancial. Quando nós falamos aqui em português, tudo bem com você, nos referimos a tá tudo bem em relação às nossas coisas. Não fala, não, está tudo bem não, tem algumas coisas que estão erradas, mas a paz aqui, esse Mashlum Ha, ou Mashlum Mer, se refere como vai a sua harmonia com Deus. Como vai a sua ligação com Deus? Porque pode se levantar uma grande tempestade. Você pode estar no meio do olho do furacão, mas você está ligado com Deus. Lembra quando o profeta Eliseu pergunta lá em 2 Reis, capítulo 4, pergunta para a viúva, a sunamita. Você sabe que o filho estava morto na casa dela, no quarto, estava morto. Que mãe fica tranquila se o seu filho acabou de morrer? E o profeta pergunta, é tudo bem contigo? E ela disse, está tudo bem. A pergunta era, você está em harmonia com Deus? Você está ligada com Deus? Mas não é, você de fato está ligada com o Eterno? Ela disse, está tudo bem, aqui a ligação pura. Aí depois, lógico, ela apresenta o problema. Essa é a questão da paz verdadeira em Cristo Jesus. É quando você, meu irmão, está ligado com Ele, está harmonizado com Ele, todo mundo está contra você, e você vai ver quanta gente que se aprofunda na essência de Deus e ganha muitos inimigos. Eu vivo isso. Quem é profeta, quem ensina a doutrina certa, quem prega, quem vai levantar esse estandarte do Evangelho, a bandeira do que é a moral que Deus ensina, vai ganhar inimigos. Vai ganhar. Por ser profeta, quantas vezes falei coisas com a autoridade de Deus e anunciei coisas e se levantou gente, meu pai, depois passou o tempo, se cumpriu e muita gente falou, realmente era verdade. Então, veja na Bíblia quantos profetas anunciavam coisas que eram, entre aspas, desagradáveis para o mundo todo, mas era a autoridade de Deus, era a revelação de Deus, e foram perseguidos. E quantos profetas choraram porque falaram com a autoridade da palavra de Deus. Então, queridos, a paz, ela vai trazer desavenças, intrigas, e vai haver, às vezes, rompimentos, desligamentos, porque é a paz que traz, de fato, guerra. Não a dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o cristão, quando veste esse calçado, vai anunciar o evangelho da paz, e esse calçado serve para esmagar
a serpente. E nós precisamos ter essa preciosidade de como vamos a cada dia vestir essa armadura. Há poucos dias eu estava anunciando um curso que estamos lançando, inclusive aproveito aqui para convidar você para estar conosco nesse curso que será lançado dia 20 de março de 2022, sobre as pedras, a profundidade de cada pedra, de ir mergulhando e adentrando na harmonia com Deus, é algo precioso. Esteja conosco nesse curso porque será maravilhoso. Mas você vai adentrando, e eu mesmo estudando, fui harmonizando e entrando na essência de Deus, de como a gente vai descobrindo coisas preciosas com Deus, coisas santas e maravilhosas. Essa é a progressão do conhecimento com Deus, essa é a harmonia, esse é o shalom, é a paz com Deus. E você vai arrumar inimigos, você vai arrumar pessoas que vão se levantar contra, o sistema mundial vai te apontar, vão te taxar, vão te lacrar. Por quê? Porque você está em amizade com Deus e inimizade com o mundo, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te dê força e que você possa viver essa paz e vestir o calçado que esmaga a cabeça da serpente, vai pisar em escorpiões, e Deus é contigo. Dá glória a Deus porque essa paz está no seu coração. Louve e glorifique o santo nome do Eterno.